A história de como começou a Comunidade da Graça, ela começou em aproximadamente 1969. Em 69 foi quando eu estava sendo alcançado pelo desafio, ser despertado para a visão de uma igreja renovada, restaurada. Uma igreja cuja ênfase seria o amor, relacionamentos. Uma igreja cuja ênfase seria a responsabilidade de discipularmos uns aos outros, de cuidarmos uns aos outros, de nos edificarmos mutuamente. Do ano de 69 ao ano de 79, 10 anos, portanto, eu vivi esses desafios em termos de evangelismo, de crescimento, multiplicação e estruturação deste ministério que nós, naquela época, denominávamos de um corpo de serviço a serviço do corpo de Cristo. Foi nesta época em que surgiu os desafios do teatro, na época o Teatro Brigadeiro, quando nós começamos as nossas reuniões evangelísticas que chamávamos de encontros de paz, com a visão de alcançar as pessoas, desafiá-las, alcançá-las, abençoá-las, levá-las a que elas se relacionassem com outras comunidades, com outras igrejas, que elas não ficassem jamais sozinhas. Naquela época nós tínhamos um programa na televisão, na Rede Manchete, e na Bandeirantes, programas de rádio. Fomos os pioneiros nesta época em termos de ministério de rádio e de televisão. Então, começamos a desenvolver e a crescer. E o Teatro Brigadeiro era uma reunião que fazíamos todas as segundas-feiras, que foi multiplicando-se, foi crescendo naquela época e aumentando em termos numéricos, que fez com que saíssemos do Teatro Brigadeiro, que tornou-se pequeno, e fôssemos para o Teatro Nídia Alícia, na Vila Mariana, que era um pouco maior, e então, por fim, logo em seguida, fomos para o Centro do Professorado Paulista. Hoje, a influência que a comunidade exerceu, mesmo com o trabalho no teatro também, que foi o reforço, nossa, daí a expansão hoje, mais de 120 igrejas no Brasil, fora do Brasil, e a influência que ela teve, né? O trabalho no teatro foi um celeiro ali de pastores, de obreiros, e onde você vai tem gente que agradece pelo trabalho que foi feito, gente no Japão, Estados Unidos, Portugal, diversos lugares, né? Quando ele compartilhou comigo de que ele iria deixar o trabalho secular, que na época ele era publicitário, e ele disse: eu vou deixar porque sinto realmente o chamado de Deus para a minha vida, neste momento, agora. Eu disse: não, tudo bem, eu estou aqui junto para estar com você. E nós iríamos, mas assim, nós rompemos para algo que nós não sabíamos o que viria pela frente, né? Porque essa igreja até mesmo não tinha possibilidade de, na época, de nos sustentar, porque o maior dízimo era ele mesmo, né? Ele praticamente que sustentava a igreja. Nós vivemos 2 anos com muita dificuldade. Eram anos assim que nós precisamos deixar a casa onde morávamos, precisamos deixar de algumas coisas que estávamos acostumados, fomos morar no fundo da igreja e foi assim que o Senhor nos chamou, né? Ele queria realmente tirar tudo aquilo para colocar agora o novo dele. Aqui onde nós estamos, neste prédio, chegamos aqui em 79, quando as dependências do prédio em que estávamos já eram muito limitadas. Então viemos para cá, conseguimos aqui um prédio que era uma antiga laminação de metais, fundição de metais. Eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu entrei na comunidade, eu fui com meu pai, eu entrei no prédio e vi, de repente, era um prédio assim, antigo, de uma fundição que tinha sido fechada, tinha pingos de solda no chão e tal. Eu olhei para aquilo, eu olhei para o meu pai, olhei para aquilo e falei: o que meu pai está vendo, né? E o meu pai de fato estava vendo, porque meu pai é um visionário. Construímos, levantamos a nossa galeria, ampliamos, fizemos o que podíamos, era o espaço muito bom nesta região. E aqui nós chegamos. Lembro de momentos, por exemplo, que morávamos no fundo da igreja
e eu saía às vezes até de pijama, ainda criança, né? Para brincar no pátio da igreja. A nossa comunidade estava em construção ainda. E foi um momento assim muito especial, muito bacana. Eu lembro do meu avô, quando ele improvisou bancos com tijolos e tábuas de madeira, e ele improvisou isso todo o salão. O primeiro culto tinha uma expectativa muito grande, porque ninguém sabia como que vai ser a primeira vez que a gente se reúne nesse lugar. Meu Deus, para encher isso aqui vai ter que ter muita gente. E realmente teve muita gente. Naquele domingo pela manhã, quando a gente desceu e entrou no prédio, entrei com meu pai, aquele prédio estava lotado, um ambiente impressionante, as pessoas com uma alegria incrível, uma expectativa, e foi um culto muito, muito, muito especial. E ali nascia a Comunidade da Graça. Começamos a formar líderes, a preparar obreiros, e começamos a trabalhar com ministérios, com famílias, com jovens, com mulheres, com os homens, trabalhando sempre com a visão de formar discípulos, porque esse é o sonho do nosso coração. Se ao início nós éramos um corpo de serviço a serviço do corpo de Cristo, agora nós estamos iniciando aqui com um desafio, uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, com a finalidade de alcançar o próximo e então vê-lo transformado em discípulo de Jesus. Aquele amor, né, que expressa-se na qualidade de serviço que a gente presta, né? A gente aprendeu tanto isso, não só nas palavras, mas também praticando, que é o mais importante, né? É isso que a gente vê, a Comunidade da Graça, a marca dela é o amor, né? A gente sente muita alegria de ver o quanto Deus abençoou a Comunidade da Graça, em todos os momentos que tivemos, lutas, dificuldades, estruturas, mas o quanto Deus permaneceu com que nossa igreja esteja unida, através da palavra, através do amor, dos relacionamentos. Na comunidade eu aprendi uma coisa muito importante, que amar é melhor do que você estar certo. O Beto sempre demonstrou isso. Quando você ama uma pessoa, o coração dela se abre, então ela vai querer aprender o que é certo com você. Estamos vivendo nesses dias um momento muito importante, estratégico na história do nosso ministério. Estamos colhendo os frutos. A comunidade é uma comunidade. Aliás, o nome que meu pai escolheu ele expressa de verdade o espírito do que é a nossa igreja. Ela é a comunidade da graça. Ela é uma comunidade feita de gente, feita de amigos e de gente que, por experimentar diariamente a graça de Deus, expressa essa graça no cuidado com o outro, na compreensão do outro, na forma com que louva e com que adora, na forma com que anuncia o Evangelho, com que prega e na forma com que se preocupa com a cidade, na forma com que serve a cidade. Isso tudo é fruto da graça. Não foi tão fácil, tivemos épocas difíceis, mas tivemos épocas de felicidade. Podemos dizer, Ebenezer, que até aqui o Senhor nos ajudou. E louvo ao nome dele por isso. Eu e Sueli temos profunda gratidão ao Senhor pelo privilégio de até hoje estarmos saudáveis, dispostos, trabalhando e produzindo, né, dentro desse projeto para o qual o Senhor nos convocou. E iremos até o último dia da nossa vida. Bom dia, queridos, tudo bem? Voltamos para os nossos cultos online, né? Mas uma novidade maravilhosa que o online permite. Hoje nós teremos um culto simultâneo, tanto para o pessoal da comunidade de São Mateus, como também para o pessoal lindo e maravilhoso da comunidade de Itapsuma, meu querido pastor Júnior, pastora Nádia e todos vocês aí dessa região linda e maravilhosa que é Itapsuma. Olha, beijo grande, fiquem com o culto. Nós vamos começar com uma retrospectiva dos
42 anos da comunidade, emendamos no culto, tá bom? No final, no momento do ofertório, você que é de São Mateus vai fazer o ofertório dízimo nas contas de São Mateus. E você que é de Itapsuma, já sabe aí os dados bancários da comunidade Itapsuma, você se acerta aí na sua região, tá bom? Um domingo abençoado, amo demais vocês e logo, logo, mais do que online, presencial aí em Itapsuma. Beijo grande, Deus abençoe vocês, tchau, tchau! Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Vocês perceberam aí, nós começamos com um vídeo da história da comunidade, né? Eu aprendi que um homem que não valoriza a sua história não é digno de ter um futuro. Então nós começamos aí um pouco antes, soltando o vídeo, está disponível depois no YouTube, nós já encaminhamos para muita gente o vídeo da história dos 42, hoje nós estamos comemorando 42 anos da história da Comunidade da Graça, que começou com o pastor Carlos Alberto, pastora Sueli, e isto é importante que conheçamos a história da nossa comunidade. Maravilha? Estamos aqui diretamente de Atibaia e devido ao momento, né, que o nosso país, nossa cidade, o mundo vive. E continuemos orando para que isto cesse o mais rápido possível. Tem tanta gente sofrendo financeiramente, sofrendo com perdas de familiares, de amigos, e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Antes de ir para a palavra, eu queria orar com você, viu? Pai, há tanta gratidão no nosso coração, porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem nos preservado. Obrigado pelos 42 anos da história da Comunidade da Graça, obrigado pelo pastor Carlos Alberto, pela pastora Sueli, que atenderam ao teu chamado, e obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez e está fazendo na Comunidade da Graça e também na vida de cada um de nós. Fala conosco nesta manhã, Espírito Santo, prepara o nosso coração, envia-nos a tua palavra, arranca aquilo que precisa ser arrancado, enxerta em nós aquilo que precisa ser enxertado. Nós te amamos. Nós te amamos, eu rogo a tua bênção sobre aqueles que estão na sua casa, no trabalho, no ônibus, aonde quer que estejam, Senhor, ouvindo a tua palavra. Fala com cada um de nós, eu lhe peço, Espírito Santo, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Maravilha? Então, eu queria continuar aqui, nós estamos explorando as riquezas do Evangelho de Mateus, e eu queria voltar, insisto aqui, não vamos ter pressa, nós vamos sugar o máximo de ensinamento possível aí do livro do Evangelho de Mateus. Não sei quanto tempo teremos estes cultos online, enquanto tivermos, estaremos aí desfrutando destes lugares lindos. Gostaram, né? Aqui é Atibaia, terra maravilhosa que eu aprendi a amar, terra da minha esposa, né? Ela é nascida em Atibaia e vamos em frente, vamos lá, chega de prosa. Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler do 20 ao 25, nós vamos falar hoje sobre a síndrome de Judas. Pastor, mas o senhor já falou a respeito de Judas? Meu irmão, tem tanta riqueza ali que nós precisamos aprender coisas que devemos reproduzir e coisas que não devemos reproduzir. Então hoje eu quero me deter na síndrome de Judas. Vamos lá? Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Olha lá, Jesus está falando com todos, e ele diz aqui, ó, o foco era Judas. E ele está lá, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Próxima, mais uma advertência. Ó, tô falando com um de vocês. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Mais outra advertência, terceira advertência aqui. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu. Aí, irmãos, aí trazendo para a linguagem popular, né? Como se Jesus perdesse a cabeça. Não, peraí, tô falando com você, você não entende. Então, aí Jesus: mestre, com certeza não sou eu, mestre, disse Judas. Jesus afirmou: sim,
é você. Eu queria aqui que a gente tirasse um foco na questão, né? Por que eu falei síndrome de Judas? Síndrome está ligada a características, está ligada a hábitos, a atitudes, manias, né? Detalhes do dia a dia. Então eu queria, às vezes a gente olha para Judas pensando só na questão do traidor, mas eu queria chamar a sua atenção que Judas, ele estava na mesa com os 12, ele era, segundo alguns estudiosos de comportamento, ele era um dos mais hábeis, ele estava sentado com os discípulos de Jesus, ele andava com Jesus, comia com Jesus, passeava com Jesus, ouvia Jesus, era um dos mais hábeis, tinha talento, tinha habilidade que os outros não tinham. Mas quando Jesus começou a falar, ele, imagina aqui a cena, né? Olha, um de vocês vai me trair. Aí Judas olha para os outros 11 discípulos, ele começa a olhar, falou, será que é Pedro? Será que é Tiago? Não. Esse João todo meloso, esse cara não me engana. É com ele, eu acho que ele é o cara. É com ele que Jesus está falando. E aí é onde eu entro na tecla da síndrome de Judas. Que muitas vezes, irmãos, Deus está falando com a gente, enviando a sua palavra, e nós, de uma forma religiosa, temos habilidades, temos dons como Judas tinha, nós temos posições muitas vezes na questão da estrutura da nossa comunidade, da igreja como um todo, e aí Deus começa a falar conosco, nós vamos nos cultos e participamos de tantas reuniões, e a gente muitas vezes, né, em especial pastores, líderes de células, líderes de pequenos grupos, eles começam a ler livros pensando assim, olha como o meu grupo precisa ouvir isso, nossa, que palavra maravilhosa para a igreja. Alguns até colocam o pastor numa posição as pessoas que têm essa síndrome de Judas são aqueles que quando terminam o culto chegam e dizem assim, pastor, que palavra maravilhosa, o ministério de louvor precisava ouvir isso, pastor, os diáconos da igreja precisavam ouvir isso, pastor, isso é resposta da minha oração, porque os jovens, os adolescentes precisavam ouvir isto, as mulheres, e vai. Isso quer dizer, todo mundo precisava, menos ele. Eu me lembro, até tive uma reunião com um grupo de pastores do Nordeste, em especial da Bahia, e o Paulo relembrou uma historinha que ele contou quando foi ministrar na nossa comunidade alguns anos atrás, o Paulo de Salvador, Paulo e Viviane, beijo grande para vocês. E ontem eu pedi que ele contasse novamente a historinha. Na história era o seguinte, um pastor, ele cuidava lá da igreja e ele ministrava lá e tinha um membro lá da sua igreja que com essa síndrome de Judas. Toda vez que acabava o culto, ele chegava no pastor e dizia, pastor, que palavra maravilhosa, era tudo que os jovens precisavam ouvir, era tudo que o ministério de louvor, e o pastor começou a ficar agoniado, porque ele nunca dizia, Deus falou comigo, era sempre, pastor, Deus te usou para falar com esse, Deus te usou para falar com a Joana, com a Maria, pastor, que coisa maravilhosa, era tudo que o Antônio precisava ouvir. Aí teve um dia e o pastor começou a ficar agoniado com isso. Aí teve um dia que caiu uma forte chuva, mas muito forte, e ninguém conseguiu chegar na igreja, mas aquele abençoado irmão, ele conseguiu. E aí ele olhou, né, viu que a igreja estava vazia, estava só ele e o pastor, ele falou assim, nossa, hoje não vai ter culto. Mas o pastor, quando olhou aquilo, falou assim, hoje é a oportunidade que eu tenho. Falou assim, irmão, vai ter culto normalmente, as pessoas não vieram, mas você é alguém importante e vai haver o culto. Pode sentar agora, como está só eu e você, senta na primeira cadeira. E aí o pastor começou, então, você precisa tentar, e pregou a palavra. E aí, conforme o pastor pregava, esse irmão começou a chorar. Aí o pastor, enquanto pregava, né, estava pensando, graças a Deus, finalmente ele entendeu que Deus estava falando com ele, que isto é para ele mudar, para ele se arrepender. Aí quando acaba o culto,
ele vai lá, e aí, meu querido, foi bênção para você o culto desta noite? Pastor, que culto maravilhoso! Mas eu comecei a chorar, pastor, porque essa era a palavra que o irmão Antônio precisava ouvir, mas por causa da chuva ele não veio. Aí o pastor ficou arrasado. Mas essa é a síndrome de Judas, irmãos, aonde a gente vai para o culto de uma forma religiosa e automática, gente séria, que muitas vezes senta lá, está envolvido, ele está preocupado com a iluminação, ele está preocupado com o som, ele está preocupado com a decoração, ele está preocupado com a mesa, com a recepção, e ele não consegue parar. Lembra do texto? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu irmão, é maravilhoso você ajudar no som, ajudar na transmissão, organização, e tira e põe, mas você precisa parar e dizer, como disse Samuel, Senhor, fala que o teu servo ouve. Como eu e você precisamos tomar cuidado. Eu venho de uma segunda geração de pastores, sou filho de pastor, meu pai e minha mãe pastoreavam, né? Meu pai era um missionário. E então eu cresci nos bancos da igreja, dormindo em banco, acordando embaixo de banco e frequentando vigília, frequentando tudo. E como eu e você precisamos tomar cuidado para não sermos picados por essa síndrome de Judas e deixarmos de ir para os cultos, para as reuniões com a expectativa. Fala comigo. Senhor, fala comigo, envia-me a tua palavra. Senhor, insisto novamente na expressão de Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve, fala que o teu servo ouve. Até quero abrir um parênteses aqui. Olha, irmãos, cuidado, muito cuidado. Há uma expressão utilizada por muita gente que diz assim: eu não preciso da igreja para falar com Deus. Eu não preciso da igreja para ouvir a voz de Deus. Isso está certo por um lado e errado por um outro. Sabe o que me preocupa? Que 95% das pessoas que utilizam, que fazem uso desta frase, quando você vai ver o dia a dia delas, são pessoas que não entram no secreto do seu quarto e não falam com Deus. Lembra daquele cantiquinho? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Irmãos, há mais de 30 anos eu tenho acordado madrugada após madrugada, eu tenho procurado me dedicar a ampliar o meu tempo de oração e procuro investir, já cheguei aí a gastar 12 horas, investir 12 horas de um dia orando, buscando a Deus. Mas eu quero dizer algo a você, quanto mais eu oro, quanto mais eu invado o secreto do meu quarto e busco a Deus, mais eu amo estar na igreja, mais eu tenho fome e sede de estar na igreja, ouvindo a voz de Deus junto com a minha família, junto com os meus irmãos, sentado à mesa e junto com a igreja, ouvirmos a voz de Deus. Aquele texto, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estou aqui compartilhando a palavra, mas Deus sabe do desejo, da expectativa que eu gostaria de estar com vocês reunidos como família, juntos, ouvindo a voz de Deus. Irmãos, eu não falo isso, Deus sabe, Deus conhece do meu coração, não é porque eu sou pastor não, mas desde criança, como eu tenho prazer de estar na casa de Deus, como eu tenho desejo, sabe, além é uma mistura de prazer com desejo e com necessidade de estar com meus irmãos. Eu não visito meu pai por necessidade, mas por prazer. Como eu gosto de estar com meu pai, como eu gosto de estar com os meus irmãos, como eu gosto de estar com a minha família e como eu amo estar com a igreja do Senhor. Então essas frases, muito cuidado, eu falo isso com profundo amor e temor de Deus no meu coração, porque eu amo você, amo sua casa, amo sua família. Cuidado com expressões de eu não preciso da igreja para buscar a Deus. Realmente, irmãos, eu falo, olha, está falando alguém que ora há anos e anos, madrugada após madrugada, mas quanto mais eu oro, mais desejo, necessidade e prazer eu tenho de estar na igreja junto com os meus irmãos, louvando e buscando a Deus, amém? Mas vamos voltar aqui para a questão da síndrome de Judas. Irmãos, como eu e você, precisamos, insisto, estarmos nos cultos, lermos um livro, lermos uma palavra de Deus
em casa assistindo um culto, com essa expectativa de Senhor, fala comigo. Senhor, eu não sei se o Senhor está falando com meu marido, não sei se o Senhor está falando com a minha esposa, não sei se o Senhor está falando com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com o meu funcionário, mas Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Irmãos, quando eu e você perdemos essa expectativa, nós acabamos não aproveitando o máximo e tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Maravilha! E em cima disso, como eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus e insisto na questão de perder, que às vezes as pessoas ficam olhando promessas, ouvindo mensagens, isso vai ser uma bênção para o outro. Não, isso é uma bênção para você. Receba como algo para você. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrava de alguns textos que abençoaram o meu coração e tem abençoado, que no meio do culto não precisa o pastor apontar para mim, não precisa ele dizer você que está com camisa, você magrinho, você gordinho, você cheirosinho. Não, eu pego aquilo e digo, Senhor, aquilo é para mim, aquilo é para mim, eu tomo posse disso, eu recebo isso como algo para mim. Quer ver? Vamos lá para algumas promessas poderosas que eu tenho olhado na palavra, tenho ouvido de público, tenho ouvido e dito no meu coração, Senhor, eu recebo isto como algo para mim. É Deus falando comigo, é Deus falando para mim. Então eu queria que você, esses textos que eu vou ler e outros que eu vou mencionar, eu queria que você ouvisse com este coração, Senhor, fala que o teu servo ouve, eu creio que isso é para mim, eu creio que isso é para mim. Então vamos lá, segura aí no sofá, segura aí na cadeira aí e receba algo de Deus para a sua vida. Primeiro texto, Gênesis 22, 17 e 18 diz: esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Sabe o que eu faço, irmãos? Receba isso daqui como algo de Deus para o seu coração. Senhor, eu tenho obedecido a tua palavra e por causa disso eu abençoarei todas as famílias da terra. Eu vou abençoar os meus vizinhos. Está aí minha querida Sueli. Senhor, hoje de madrugada eu orava abençoando a Sueli, abençoava o meu vizinho Reginaldo. Senhor, eu declaro que eles serão abençoados por causa da minha presença. Eu abençoarei os meus funcionários, eu abençoarei os meus patrões. Senhor, está escrito que todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de mim. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, eu tomo posse disso e eu declaro que a minha família vai abençoar muita gente. É mais, irmãos, do que você ter uma empresa ou ter o seu salário. Senhor, isso aqui é para mim. Não, Senhor, está escrito que se eu obedecer, eu vou abençoar muita gente. Eu sou assalariado, mas eu vou pegar aqui esse leite, eu vou pegar esse pacote de arroz. Senhor, eu vou abençoar alguém. Senhor, eu vou abençoar meus funcionários, eu vou abençoar meus gerentes. Senhor, eu sou uma máquina de abençoar. Receba como algo de Deus para a sua vida. Diga aí na sua casa, eu sou uma máquina de bênção. Isso, quando Deus falou pensando em mim. Eu vou abençoar todo mundo que se aproximar de mim. Quer ver outro texto poderoso? Salmo 127, verso 4. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como eu e você precisamos olhar para os nossos filhos. Não é criar filhos, mas é formar filhos. E a Bíblia está dizendo que eles são flechas. Por que são flechas? Porque eles alcançarão, eles irão mais longe do que a gente. Toda consagração de filhos, eu bato muito nesta tecla. Seus filhos, olhe para os seus filhos dizendo: vocês vão mais longe do que eu, vocês vão alcançar mais, vocês vão prosperar mais, vocês vão abençoar mais, os lugares que eu só sonhei e nunca pude ir, mas vocês irão, porque está escrito, e eu tomo posse, e Deus escreveu isso para mim, Deus escreveu isso pensando em mim. Isso, irmãos, Judas não pensa assim. Aquele que tem a bactéria, o vírus, né, a doença de Judas, dessa síndrome de Judas, pensa que isso é pro outro. Isso é pro outro, isso é pro João, isso é pro Antônio. Não, meu irmão, receba como algo de Deus tudo que foi escrito aqui
aquele que é poderoso para fazer tudo em todos. Ó, guarde isso, aquele que é poderoso para fazer tudo em todos. Então vamos lá, outro salmo, Salmo 103, verso 3, ele é o que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Quanta gente já não saiu da cadeira de roda, já não se libertou do câncer, confessando esta palavra: Senhor, está escrito que o Senhor, além de perdoar os meus pecados, o Senhor sarou todas as minhas enfermidades. Então eu declaro para o meu câncer, eu declaro para a minha pedra, eu declaro, Senhor, para a dor nos ossos, eu declaro no meu sangue que o Senhor sarou todas as minhas doenças. Eu recebo isto para a minha vida, eu profetizo baseado na tua palavra, Senhor. Está escrito que o Senhor vela pelo cumprimento da sua palavra, e está escrito, e eu recebo para a minha vida a cura completa. E aí, sabe, irmão, sabe o que ocorre? Deus cura você. Deus cura você. Hebreus, né, que nos ensina que é impossível. Como que um homem desagrada a Deus? Deixando de crer que Ele é recompensador e galardoador daqueles que o buscam. Está lá o texto de os heróis da fé no livro de Hebreus. Quer ver outra promessa poderosa? Salmo capítulo 2, verso 8. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Olha que texto poderoso. Esse foi o texto que Reinhard Bonnke, quando ainda pastoreava 120 pessoas, ele disse: Senhor, está escrito, pede-me e te darei as nações por herança. Senhor, eu quero te pedir 100 milhões de almas, eu quero alcançar 100 milhões. Falaram para ele: você é louco, meu, acorda, você é louco, você virou corintiano agora, ficou louco. Brincadeira, irmãos, mas ó, você é louco. Irmãos, não há nada demasiadamente grande, não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Ele pegou esse texto e eu tenho utilizado esse texto. Eu olho para aquele mundaréu de condomínios e de fábricas. Irmãos, é loucura. Nós estamos com uma dificuldade absurda para pagar o aluguel mensal. Como que chega alguém e pede, como eu orei hoje de madrugada: Senhor, eu não quero eu não quero 2, eu quero todos os galpões do meu quarteirão, de onde nós estamos. Irmãos, quando a gente olha para o momento que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo uma loucura para conseguir pagar o aluguel. Aí vem um louco chamado Davis, mas que crê na palavra e diz: Senhor, está escrito, pede-me e te darei as nações por herança. Eu tenho olhado para aqueles condomínios e falo: Senhor, eu quero todas as famílias desses condomínios, e tá aparecendo um monte de condomínio aí, né? E eu tô pedindo: Senhor, cada uma das famílias, converte a todas, atrai como um imã. E eu não quero só os que moram nos condomínios, não. Eu quero os que trabalham nas fábricas, eu quero aqueles que brincam lá, que jogam bola lá no clube onde o Altair é diretor lá. Senhor, eu quero os que trabalham no comércio, eu quero todos. Pede-me e te darei as nações por herança. Irmãos, nós precisamos olhar. Isso aqui Deus escreveu pensando em mim. Se livre desta síndrome de Judas. Olhe para esse texto dizendo: Deus escreveu isso pensando em mim. Ele sabia que um dia eu estaria na minha casa ouvindo isto. Outro texto poderoso, Marcos 9:23. Se podes, lembra daquele homem? Se podes, ele veio com uma necessidade apresentando diante de Jesus: ninguém consegue curar meu filho, ninguém consegue. Se podes. E disse Jesus: tudo é possível aquele que crê. Meu irmão, não existe nada demasiadamente grande, nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Outro texto, e com esse aqui eu quero encerrar, né, que é Josué capítulo 1, verso 15. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como eu tenho utilizado isso na minha vida, momentos em que me bate uma deprê. Você já teve isso? Ah, pastor, o senhor também já tem? Vixe, irmãos, eu tenho direto que me bate um sentimento de que eu tô sozinho, parece que eu tô, que ninguém vai poder me ajudar, que ninguém vai poder me socorrer, que Deus foi pro Japão e esqueceu eu aqui.
em Atibaia, esqueceu eu em São Mateus, inúmeras vezes. Aí eu me lembro desse texto: Senhor, tu dissestes que nunca me deixaria, que nunca me abandonaria, ainda que eu não sinta, Senhor, eu creio que tu estás comigo, a tua mão está comigo, Senhor, vem, Senhor, tudo aquilo que se levanta querendo me derrubar, destruir a minha casa, a minha família, minha empresa, esta comunidade, Senhor, eu sei que tu estás comigo, o Senhor escreveu isso pensando em mim. Amém. Que Deus livre você da síndrome de Judas, de achar que aquilo que está sendo falado é para todo mundo, menos para você. Ouça, hoje Deus falou com você. Você está entendendo? Se nós estivéssemos lá na igreja, eu ia pedir para alguém dar um cascudo santo em você, para chamar a sua atenção. Meu irmão, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está nascendo sobre você. Amo demais você, amo sua casa, amo sua família. Eu queria fazer uma oração misturada também com um momento de ofertório. Estão aparecendo aqui os dados da nossa conta. Seja fiel ao Senhor. Não importa, eu não preciso saber se você dá ou não dá, se você obedece, se você não obedece, se você é generoso, se você não é. Meu irmão, não queira, pastor, eu dei, pastor, eu ajudei, pastor, eu fiz. Para! Deus tudo vê e tudo sabe. Estamos com tantos desafios. Se você crê que Deus é aquele que abre as janelas, não é o Davis, é Deus que abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida para aqueles que são dizimistas e ofertantes. Se você pega aquele texto dizendo: Senhor, isso aqui foi escrito para mim, foi escrito que o Senhor abriria as janelas dos céus, teu é o ouro, tu é a prata, por isso eu invisto no teu reino, eu invisto na tua casa, eu invisto nas pessoas. Se você crê deste jeito, você verá a glória de Deus. Pai, eu rogo a tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que ouviram a palavra nesta manhã, crendo que o Senhor estava falando com eles. Rogo, Senhor, para que eles tenham um coração assim como eu tenho pedido. Sonda-me, como diz o texto do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. Arranca toda a síndrome de Judas, de nós acharmos que tudo aquilo que está sendo falado é para os outros e não para nós. Não, Senhor, nós recebemos que a obediência vai produzir bênção, não só na nossa vida, mas na nossa família e nas gerações que virão a partir de nós. Cuida de cada um, aqueles que estão sendo fiéis, entregando o seu dízimo e entregando a sua oferta, aqueles que estão ouvindo a tua palavra. Senhor, cuida de cada um de nós, cuida da nossa família. Senhor, eu profetizo saúde, eu profetizo amplitude de visão. Senhor, eu não morrerei, e aqueles que estão crendo não morrerão, sem antes verem o cumprimento de todas as suas promessas na vida deles. Seja assim, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue me salvou. Dívida pagou.
Palmas.